Olá pessoal, É, bom, vamos começar então com as nossas aulas aí de cálculo 2. Na verdade, esta primeira aula a gente já viu, né, naqueles 10 dias ali de aula, calendário que tiveram, né? E então, esta primeira aula eu vou passar ela um pouco mais rápido, né? Só porque ela já foi vista, tá? Então não vou fazer tantos exemplos assim como foram feitos já lá na aula, lá na universidade. Vou tentar fazer uns vídeos de no máximo 30 minutos, ok? Para não ficar algo muito cansativo. Então eu vou fazer a quebra aí dos conteúdos nos vídeos, para que a gente não tenha vídeos muito longos, tá? Bom, então essa primeira parte, integrais de funções trigonométricas, né? As imediatas que já seguem, né, da tabela de derivadas, aquelas de seno, seno, secante ao quadrado e cossecante ao quadrado. Essas já vêm imediatamente da derivada, né? A gente deriva cotangente dá menos cossecante ao quadrado, quando a gente deriva tangente dá secante ao quadrado, deriva o seno dá o cosseno, deriva o cosseno dá menos seno, tá? Seguindo aí, tangente e cotangente, lembrando que essas primeiras aqui já foram vistas em cálculo 1, né? Para a gente calcular a integral da tangente, aí já não é imediata, mas é usando o método da substituição, ok? Porque a gente escreve tangente como seno sobre cosseno, consequentemente eu chamo de u o denominador, e aí a derivada vai aparecer aqui em cima, então a gente cai em algo como menos 1 sobre u du, né? Como eu tenho a integral de 1 sobre u du, nesse caso aqui seria 1 sobre v dv, né? Fica ln do módulo, e o meu v, então, é o cosseno, e aí pode ser escrito como menos ln do cosseno, ou esse menos pode vir poente, aí aqui, propriedade do ln, né? Aí aqui isso vem para o denominador como 1 sobre cosseno, que vira secante. Então pode aparecer assim, como pode aparecer ln do módulo da secante, tá? Para cotangente, a gente escreve como cosseno sobre seno, chama de v o seno aqui no denominador, a derivada do seno está aqui em cima, então a gente cai em 1 sobre v dv. E daí ln do módulo de v, e o v é o seno, então eu tenho ln do seno, tá? Então, de novo, essas integrais já foram vistas, hein, em cálculo 1. Secante e cossecante, a ideia também é usar o método da substituição, porém não é imediata, né? Porque neste caso aqui, eu preciso multiplicar e dividir, por exemplo, na secante, pelo termo conveniente, que é o termo secante de u mais tangente de u. Porque quando eu fizer secante mais tangente, chamar isso de v, a derivada dá exatamente o que aparece em cima. Derivada da secante, secante vezes tangente, derivada da tangente, secante ao quadrado. Então aí de novo eu caio em algo do tipo dv sobre v, e eu tenho ln do módulo, que neste caso é secante mais tangente. Tá? Mesma ideia para cossecante. Porém, o termo conveniente da cossecante é cossecante menos cotangente. E aí uso o mesmo procedimento, tá? Então aqui de novo cai em dv sobre v, então vai ficar ln do módulo da cossecante menos cotangente. Ok? Bom, o que a gente entra aí, então, nos casos novos, né? Quando a gente começa a mexer com potências de seno e cosseno, por exemplo. O que eu tenho que fazer? A minha ideia é usar as identidades 1, 2 e 3. Vai depender da potência, se a potência for par ou for ímpar, tá? Se a potência for ímpar é mais fácil de fazer, dá menos trabalho, porque basicamente é usar a identidade 1. Se a potência for par, a gente vai usar 2 ou 3 e eventualmente 1 também. Beleza? Alguns exemplos aí. O seno à quinta, como é que a gente trabalha, né? Seguinte, potência ímpar. Vai lá, deixa um cosseno paradinho de potência 1 e quebra aqui como potências de quadrado. Por quê? Porque eu quero usar a identidade 1. E se eu quero usar a identidade 1, eu tenho lá 1 menos seno ao quadrado, e aí eleva isso tudo ao quadrado. Ah, mas para que eu estou fazendo isso? Porque eu estou visando a substituição.
E aí a hora que eu distribuir tudo aqui, ó, abre este quadrado, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, aparece esses três termos, distribui o cosseno. Quando distribuir o cosseno, vai ficar com cosseno sozinho e produtos de seno com cosseno. E isso é muito bom. Por quê? Toda vez que eu tenho ali produtos de seno com cosseno, é só escolher quem tem potência para ser o u, porque daí a derivada do seno é cosseno, e essa integral, por exemplo, ali, ó, integral de menos 2 seno ao quadrado de x cosseno de x dx, que é aquela do meio, vai virar menos 2 integral, o u é seno, derivada está aqui, então eu já tenho u ao quadrado de u. Então isso é menos 2 u ao cubo sobre 3 mais c, ou seja, menos 2 u é o seno. Seno ao cubo de x sobre 3 mais c. Então só para esse termo aqui do meio, né, eu tenho algo assim. E aí a mesma ideia aqui para este outro termo, tá? Então toda vez que eu tenho potências de seno com cosseno ou o contrário, e um deles tem potência 1, é muito fácil resolver. Só uma substituição. Como eu disse aqui, ó, então aqui vai ficar, ó, menos 2 terços do seno ao cubo de x sobre 3. Sobre 3 não, né? Menos 2 terços. E aqui fica seno a quinta sobre 5, tá? Mais a constante. Então, potência ímpar, a ideia é usar a identidade fundamental. Potência par, a gente vai abaixar esse grau usando a identidade do arco duplo. Aqui é seno, então vou usar a identidade 2, e aí a gente vai abaixando o grau. Vou ter que aplicar duas vezes. Por quê? Porque a hora que eu fizer seno ao quadrado de x ao quadrado, troquei a primeira vez pela identidade 2, depois abre este quadrado. Quando eu abrir este quadrado, este termo é fácil, este termo é fácil. Porém, eu tenho um cosseno ao quadrado. Aí eu vou usar a identidade 3 para abrir novamente. Lembrando que eu mexo no arco, hein? Cuidado. Quando eu abro de novo este termo, vai aparecer 1 mais cosseno de 4x, porque aqui é sempre duas vezes quem está aqui, sobre 2. E aí pronto, né? Este aqui, integral uma constante. Integral do cosseno de 2x é só fazer uma substituição simples, que é bem tranquilo também. E o cosseno de 4x também é fácil. Lembrando que toda vez que a gente vai integrar aqui cosseno e eu tenho uma constante diferente de 1 multiplicando o arco, basta dividir por aquela constante. Então, neste caso aqui, a integral do cosseno é seno, então fica seno de 2x sobre 2. E aqui seno de 4x sobre 2, tá? Para fazer mais direto aí. Então por isso que aparece aqui o sobre 4, por isso que aqui aparece o sobre 32. Beleza? Tranquilo, né? Quando eu tiver produtos destas funções, seno vezes cosseno, tá? O que acontece? Bom, vai depender de como as potências estão dispostas, beleza? Nessas integrais, a preparação do integrando deve ser feita visando a aplicação do método da substituição, como feito nos casos anteriores. Ou seja, se pelo menos um dos expoentes for ímpar, a ideia vai ser usar 1. Se não, a gente vai usar 2 e 3 e, eventualmente, 1 também. Por exemplo, seno a quinta vezes cosseno ao quadrado. Eu tenho lá potência, uma delas ímpar. O que eu vou fazer? Vou deixar um seno lá quietinho, com grau 1. Estou só mexendo no expoente. Ó. Deixa um seno quietinho. E o resto eu vou fazer tudo virar cosseno. E outra, quando aparecer potências de cosseno neste caso, eu não vou precisar nem me preocupar, porque tem um seno aqui, ó, para eu fazer substituição simples na integral e resolver o problema. Então aqui eu vou usar seno ao quadrado de x, troca tudo por 1 menos cosseno ao quadrado, para virar tudo potência de cosseno. 1 menos cosseno ao quadrado de x, vezes seno, vezes cosseno. Aí distribui. Quando distribuir tudo, vai ficar aqui seno
vezes cosseno ao quadrado, vezes 1. Depois eu tenho cosseno ao quadrado vezes esse cosseno aqui, dá o cosseno à quarta, vezes o menos 2. E aqui eu tenho um cosseno à sexta. Notem, tudo multiplicado por seno. E aí é só fazer de novo lá. U igual, neste caso, quem tem potência maior é o cosseno de x. O du, a derivada do cosseno, é menos seno de x, dx. Então, todas essas integrais viram integrais de polinômios, porque eu já tenho seno aparecendo em todas elas, ok? Consequentemente, vai ficar aqui cosseno à quinta sobre 5, cosseno à sétima sobre 7, cosseno ao cubo sobre 3. Claro que toma cuidado com o sinalzinho ali, né? Note que troca de sinal, né? Por causa desse menos aqui, então troca o sinal de todo mundo, ok? E aí resolveu o problema. Então, tenho um ímpar com par. Deixa um do ímpar quietinho e joga tudo para outra função para ficar um produto de 100%. Tá? Como eu disse, quando eu tiver os dois pares, aí não tem como fugir. Aí a gente vai ter que usar a identidade 2 e 3 para poder ir para uma função só. Não tem como aparecer ali o produto de seno com cosseno. Então, preparando o integrando, vou lá e aplico identidade 2 e identidade 3. Aqui eu tenho cosseno à quarta, então fica ao quadrado ao quadrado. Né? Aqui abre de novo, então, e aí distribui tudo. Faz conta. O que apareceu? 1 é fácil. Cosseno de 2x é fácil. Menos cosseno ao quadrado de 2x. O que a gente faz com isso? Opa, identidade 3 de novo. E o cosseno ao cubo de 2x? Ah, potência ímpar. Potência ímpar é só fazer aqui, usar a identidade fundamental. E para aparecer, seno vezes cosseno. Então, quando abrir, ó, aqui eu estou usando a identidade 3. Aqui eu estou deixando um cosseno paradinho. E aqui eu estou usando a identidade 1, que é 1 menos seno ao quadrado de 2x. Distribui o que tem para distribuir aqui. E aí, então a gente chega nesta identidade aqui. Observe que tem um cosseno de 2x aqui. Que a hora que eu distribuir aqui, ó, o cosseno vai ficar com menos cosseno de 2x. E aí vai embora, por isso que aparece então só estes três termos. E aí é fácil integrar cada um deles, né? Constante, cosseno de 4x vai ficar um seno de 4x sobre 4. E aqui usa substituição simples, beleza? Então aqui eu faço só tomar um cuidado, né? E quando fizer a substituição ali no último termo, naquele termo envolvendo seno e cosseno, a gente vai fazer u igual ao seno de 2x. E o du, então, vai virar cosseno de 2x vezes 2. Então, tem que ficar aqui um du sobre 2 igual ao cosseno de 2x dx. Então, ó, este termo aqui, ó, vai vir 1 sobre 2 na hora de integrar. Então, vai ficar ali 1/8 da integral. O seno é o u, então u ao quadrado, du, e aqui tem 1 sobre 2, é esse sobre 2 aqui, tá? Então, por isso que fica 1 sobre. Aqui fica u ao cubo sobre 3. Como já tem um 2 é sobre 6, 6 vezes 8, por isso que fica 1 sobre 48, tá? U ao cubo mais c, então é 1 sobre 48. Quem é u? Seno 2x ao cubo mais c. Por isso, então, que vai aparecer aqui 1 sobre 48, tá? Neste último. Beleza? Fórmula de redução ou recorrência. Gente, fórmula de redução ou recorrência são fórmulas obtidas a partir de integração por partes, tá? Em que você pode aplicar diretamente as fórmulas para resolver potências, primeiro aqui neste caso, de seno e cosseno. Ah, mas até agora a gente estava falando em como manipular senos e cossenos, grau ímpar da potência, par, e agora a gente tem as fórmulas de recorrência? Sim, a gente tem as fórmulas de recorrência. Querem usar as fórmulas de recorrência e não usar o que a gente fez até agora? Tudo bem. Ah, não quero usar a fórmula de recorrência, quero fazer usando a ideia dos
dos expoentes que a gente viu até agora. Tudo bem também. Lembrem, toda vez que você usar a fórmula de recorrência, você vai, na primeira situação, abaixar o grau do problema 2 vezes, ou seja, 2 graus. Tá? Se você tiver, então, por exemplo, um grau 7 para resolver, você teria que aplicar a recorrência para vir aqui para grau 5. Aplica a recorrência de novo, vai para grau 3. Aplica a recorrência de novo para ir para grau 1. Sendo que o que a gente viu anteriormente resolve o problema de um grau 7 muito mais rápido do que ficar aplicando fórmula de recorrência. Então, quando o grau for alto, maior ou igual que 5, por exemplo, eu acho que é mais fácil usar as ideias anteriores do que ficar aplicando fórmula de recorrência. Tá? Mas aí é a gosto de vocês. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, seno a quinta, vou aplicar a fórmula de recorrência, só para ver como que aplica, né? Daria para aplicar direto, mas aqui eu fiz uma mudança de variável antes. Okay? Mas daria para aplicar direto porque aqui já tenho a vezes 1, né? Que fica 1 sobre 2 aqui, ó. É exatamente esse azinho que aparece no denominador aqui. Seno a quinta, o que eu faço? Vai ficar seno a quarta de 2x, nesse caso aqui, seno a quarta de u, cosseno de u, então só está aplicando a fórmula mesmo, mais 4/5 do seno ao cubo de u du. Aplica a recorrência de novo neste termo aqui. Cuidado com as constantes, hein? Deixa o 4/5 para fora. Então vamos lá. Ficou aqui, ó, menos 1/3 do seno ao quadrado de u. Aqui está cosseno de u, mais 2/3 do seno de u du. Apliquei recorrência. Beleza? Aqui está 4/10, que dá o 2/5, tá? Por isso que então está distribuído o 1/2 aqui. Beleza? Aí aqui integra o seno. E aí acabou o problema, tá? Então aqui neste caso, a gente teve que aplicar a recorrência 2 vezes, para ir para grau 3 e depois ir para grau 1. Ah, queria fazer da outra forma. Beleza. Como era a outra forma? Não era grau ímpar? Como é que a gente faria ali? Vou trabalhar como se fosse a integral do seno de u, seno a quinta de u, tá? Só para... Essa primeira substituição aqui é simples. O que a gente faria? Escreveria isso como seno a quarta de u vezes seno de u du. E aí escreveria como menos cosseno ao quadrado de u, que é o seno ao quadrado, seno de u du. Então isso dá seno. Vou abrir aqui, ó. 1 ao quadrado é 1 vezes o seno, dá o seno. 2 vezes o primeiro pelo segundo, então dá 2 cosseno ao quadrado, com menos, vezes o seno, então menos seno de u, 2 vezes cosseno ao quadrado de u. E o último termo é mais seno de u, cosseno à quarta de u. E aí acabou, né? Essa é fácil, substituição simples, substituição simples. Então, na minha opinião, aqui sai mais rápido neste caso do que ficar aplicando recorrência. Tá? Mas aí é a critério de vocês. Só tomar um cuidado, e provavelmente se fizer deste jeito, os resultados não vão ser iguais, tá? Porque aqui, é claro que daqui dá para chegar lá e de lá dá para chegar aqui usando identidades trigonométricas, ok? Mas provavelmente os resultados não vão bater ali igualzinho, você está usando métodos diferentes, tá? Potências de tangente, cotangente, secante, cossecante. Como a gente não está acostumado a ficar trabalhando com as identidades envolvendo tangente, secante, cotangente e cossecante, então neste caso até eu indico já ir direto para a fórmula de recorrência. Tá? Então tem fórmula de recorrência para todas elas, e aí quando aparecer potências de tangente, cotangente, secante, cossecante, vai direto aí para as fórmulas de recorrência. Tá? Mas quando envolver seno e cosseno, pode ficar a gosto aí escolher qual usar. Lembrando que as fórmulas de recorrência aparecem ou são demonstradas por integração por partes, tá? Já eu explico um pouquinho mais porque eu estou dizendo isso, ou reforçando. Aqui tem alguns exercícios, então, para vocês treinarem, só aplicar a fórmula mesmo, tá? E agora os produtos, né? De tangente com secante,
com potências e cotangente com cossecante, porque elas se relacionam através de suas derivadas e das identidades. Tá? O que eu faço? Quando eu tiver m ímpar ou n par, a gente vai fazer uso das identidades para ir para a método da substituição. Agora, quando m for par e n for ímpar, integração por partes. Ah, mas como é que eu vou usar a integração por partes? Na verdade, essa integração por partes aqui já está embutida em cair em forma de recorrência. Tá? Vou fazer um exemplo já já que vai ficar bem claro. Primeiro exemplo. Tangente à sétima, secante à sexta. O que eu tenho? Ó, o m é ímpar. E neste caso, o n é par. Como é os dois acontecendo, é um e aqui, está dentro desse caso, né? Porque aqui é um ou, se eu estou no e, é mais forte do que o ou ainda. Então, eu vou usar a identidade para cair em substituição. Lembrando que a derivada da tangente é secante ao quadrado. O que eu faço? Tem que deixar uma secante ao quadrado parada. Por quê? Porque eu vou querer transformar tudo que sobrar em potência de tangente. E aí eu faço substituição simples. Então, olha só. Deixei uma secante ao quadrado parada. Sobrou mais uma secante aqui ao quadrado, que é o a quarta. E tem um tangente à sétima. O tangente à sétima eu não vou fazer nada. Vou trocar esse secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado. Quando eu faço isso, vai aparecer tudo potência de tangente aqui, ó. Uma secante ao quadrado sobrando, porque é a derivada da tangente ao quadrado. Então você vai e distribui tudo. Quando eu distribuir, olha o que apareceu. Tangente a 11, tangente a nona e tangente a sétima. Tudo com secante ao quadrado. E aí fica fácil, né? Por quê? É só fazer o igual a tangente de x, du igual a secante ao quadrado de x dx. E aí tudo que tinha produto aqui vai virar apenas integral de polinômio. Beleza? Por isso que aparece, então, tangente na 12 sobre 12, que seria o polinômio 1 na 11, tangente a décima sobre 10, como tem um 2, por isso que ficou sobre 5 aqui, e tangente na oitava sobre 8. Tá? Então, toda vez que tiver lá ímpar, a gente tem que lembrar que deixar uma secante ao quadrado quieta, porque eu tenho tangente a derivada sendo secante ao quadrado. Ah, se eu tiver as duas potências pares, que fala integração por partes, qual é a ideia? Vou fazer um exemplinho aqui que não tem nos slides, hein? Vamos lá. Vou fazer com a cotangente. Cotangente ao quadrado vezes cossecante ao quadrado de x dx. O que eu faço? A ideia é a seguinte. Vou pegar as identidades aqui, ó. Transformar tudo para uma delas só. Neste caso, eu vou jogar tudo para cotangente ao quadrado. Então, eu vou trocar isso aqui, ó. A cotangente deixa quieta. Troca cossecante ao quadrado, usa a identidade, fica cotangente ao quadrado mais 1. Cotangente ao quadrado de x mais 1. E aí, então, apareceu um cotangente à quarta de x mais cotangente ao quadrado de x dx. E o que eu faço com isso? Fórmula de recorrência. Cotangente na n resolve o problema. Ok? Ah, mas eu não estou usando integração por partes. Tá, porque quando você está usando a forma de recorrência, ela foi deduzida a partir de integração por partes. Por isso que a ideia é a integração por partes. Tá? Só uma dica, se fosse continuar fazendo as contas aqui, ó, não mexe com essa primeiro, porque cotangente à quarta vai cair numa cotangente ao quadrado. Então daí a gente agrupa aqui para depois aplicar a integração, a forma de recorrência de novo. Tá? Bom, com isso a gente fecha essa parte das funções trigonométricas e só falta falar em quando eu tenho aqui produtos de seno com cosseno, e os arcos são diferentes. Então tem um seno de A vezes um cosseno de B, seno de A, seno de B, cosseno de A, cosseno de B. Ou seja, produtos de seno e cosseno, ou cossenos e cossenos, com arcos diferentes. E eu tenho todas essas identidades que me ajudam a resolver o problema. Né? Por exemplo, seno de 4x com cosseno de 2x. Lembrando que esse tipo de integral dá para se resolver de outra forma. Tá? Dá para usar a integração por partes,
Eu já faço isso em cálculo 1 para os alunos, algumas vezes, e resolver o problema. Porém, é um pouco mais trabalhoso, porque é uma integral cíclica e você precisa integrar por partes 2 vezes para resolver o problema. Usando a identidade, sai mais fácil, né? Seno de 4x, cosseno de 2x. O A é 4x, o B é 2x. Então, isso vai virar 1/2 do seno da soma, então fica 6x, e seno da diferença, 4x menos 2x, então fica seno de 2x. Aí é só integrar. Então, a integral do seno vai ficar menos cosseno sobre 6, e aqui menos cosseno sobre 2. Aí acabou, né? Aí bem simples mesmo, tá? Então, usando as identidades ali anteriores, é bem simples resolver o problema, fugindo ainda da integração por partes. Com isso, a gente fecha essa parte de integração trigonométrica. Beleza?